feliz hoje, porque a gente chegou até aqui, né? E caminhando. Então a gente tem que agradecer a Deus, né? Agradecer também o convite da casa. Mais uma vez a gente está aqui para falar sobre o Evangelho, que é o nosso guia, né? O nosso dia a dia, né? E a gente está aqui para tentar passar algumas informações, tentar melhorar a nossa vida, que a gente saia daqui um pouquinho melhor, né? Que os minutos que nós vamos ficar aqui, a espiritualidade sabe das nossas necessidades, né? E o tema que eu trouxe hoje é: não julgueis para não ser julgados. Se a gente for olhar, às vezes a gente lê o Evangelho, né? A gente, ou às vezes tem hora que estuda, mas não presta atenção em pequenos detalhes. E o que acontece? Quando a gente lê o Evangelho, a gente sabe que o Evangelho ele foi trazido dos Evangelhos escritos pelos apóstolos. Só que outras correntes religiosas, muitos de nós também espíritas, não sabemos o que acontece com as pessoas que foram os personagens da época de Jesus. O que aconteceu após os eventos ocorridos naquele período há 2023 anos atrás? Então a gente tem que agradecer por muitos motivos por ser espírita. Não que nós somos melhores do que outras religiões, mas é que nós temos a fonte espiritual dos espíritos que vem trazer as informações através da mediunidade. Do Chico, através de outros autores, né? Que fazem parte da doutrina espírita. E eles trazem aquilo que já aconteceu após o evento. E isso é muito importante, porque a gente só conhece os personagens até aquele momento. Então, agradecemos por esse motivo, né? Esse título está, né, do Não Julgueis, ele está no capítulo 10, do itens 11 a 13. E o que diz ali, se vocês quiserem acompanhar? Não julguem a fim de não serem julgados, pois serão julgados conforme tiverem julgado os outros. Será empregado a vocês a mesma medida de que tenham servido para com os outros. Quem escreveu isso aí foi Manteiro, né? Está lá. Aí eu trouxe isso aqui, ó. Eu vou ler muitas coisas para vocês, mas é bom que a gente leia com detalhes, né? Que às vezes tem alguma coisa ali importante. Aí a lei mosaica. Cara, muita gente que não sabe o que é lei mosaica, é Moisés que trouxe essa lei através, né, para a época que era necessário para aquela dificuldade daquele povo. Isso foi antes de Cristo, bem antes de Cristo, né? Porque eles viviam tinham uma vida muito difícil de condição das pessoas. Então a lei mosaica era severa. Aí diz o seguinte, né? A lei mosaica determina a pena de morte por apedrejamento para o casal no ato do adultério. Aqui eu falo bem, está vermelhinho ali, ó, casal. Só que naquela época a sociedade era tão machista, que só uma pessoa era julgada. Isso era muito difícil, né? A pena de morte, além de dolorida, é humilhante. Vocês já pararam para pensar que essa lei mosaica, o que aconteceria se fosse nos dias de hoje? Porque isso acontecia em praça pública. É a mesma coisa aqui que se a gente pegasse uma pessoa, uma mulher, né, no caso que aconteceu ali, e levasse ela para a praça pública para ser apedrejada. Era humilhante. Hoje já não se admite mais isso, porque a lei não permite. Mas para a época, a lei mosaica a lei de Moisés era essa lei. Pegou em adultério, seria apedrejado. Era uma lei. E todos os homens e mulheres respeitavam essa lei. Praticou adultério, apedrejamento. Era lei oficial. Mesma coisa hoje, que alguém mata alguém ou rouba, né? Ele vai ser condenado. É uma lei.
daqui a uns milhares de anos, nós não vamos mais condenar ninguém. Aí nós vamos olhar para o passado e vamos dizer, meu Deus, a gente era preso na época por cometer algum crime, mas era para a época. Vamos analisar essa passagem com uma pergunta. Façamos um movimento para assassinar todos os corruptos do país. Será que a gente já parou para pensar? A gente já pensou sobre isso, porque a gente sempre julga aquelas pessoas que estão lá no poder. Todos os corruptos vamos reunir aqui, vamos matar, vamos prender, vamos fazer qualquer coisa. Porque se a gente for analisar, desde que a hora que nós passamos em qualquer lugar, nós julgamos tudo. Na rua, a calçada está quebrada, já julgamos, né? Vai numa cidade, mas que cidade feia, está toda detonada, né? A gente já está julgando. Vai visitar alguém, meu Deus, como aquela pessoa está assim, como aquela pessoa está mais velha, está mais, né, doente, está isso, a gente julga tudo. Então nós julgamos constantemente tudo e todos. Esse está dentro de nós, né? E quem disse que a verdade precisa de guerreiros? Se a gente for analisar, né, porque a gente acha assim, né? Vamos montar uma equipe, que lá vai ter os guerreiros, que vai condenar e vai agarrar todo mundo lá. Será que a gente precisa disso? Jesus nunca precisou de guerreiros. Mahatma Gandhi também nunca precisou. Ele fez uma mudança radical na Índia, lá, e não usou uma arma. Uma arma. A verdade não convoca soldados. Nós não precisamos de soldados guerreiros. Precisamos de soldados da paz, da tranquilidade, do amor. Isso. Praticamente nós somos soldados, mas soldados com outra intenção. Essa é a intenção da doutrina espírita, passar a paz, né? E o que aconteceu na passagem da mulher adúltera? Aí a gente vai voltar àquela época e vai relembrar o que aconteceu, porque nós só escutamos falar, né? A passagem da mulher adúltera, né? Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Muita gente não sabe disso, mas Jesus, além de ficar durante o dia ajudando, ensinando, exemplificando, à noite ele ia para o Monte das Oliveiras entrar em contato diretamente com o Pai, que é Deus. Diretamente. Ele não tinha intermediário. Então ele ficava de madrugada. Ao amanhecer, ele voltou ao templo de Jerusalém, que alguém já ouviu falar, né? E todo o povo em seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Jesus descia um monte e ficava lá conversando com o povo, mas ele não chamava ninguém. Por quê? A sua energia era tão grande que as pessoas iam até ele. Porque quando Jesus chegava naquela cidade, a energia de Jesus era tão grande que as pessoas sentiam aquela vibração no seu coração. Não, Jesus está para lá, vamos lá na direção. Assim somos nós quando temos um amigo, ou uma amiga, ou um parente, ou um irmão, qualquer coisa que a gente se sente bem, né? Se sente bem perto dele, a gente vai mais próximo dele. Se a pessoa está lá no outro lado da rua, nós vamos até ele, porque a gente se sente bem em abraçar, né? É até dar um beijo num amigo, num parente, um olhar. Essa é a energia que Jesus passava para nós. Quem aparece? Fariseus. Quem não sabe quem são os fariseus? São os doutores da lei. E o que quer dizer fariseu? Separar. Porque o fariseu, eles eram doutores. Sabiam a lei mosaica do começo ao final. Sabiam tudo sobre as leis. Então, como a população era 99,9% analfabeta, eles se sentiam, como eu estou aqui em cima. É como se eu estivesse aqui em cima e vocês aí embaixo, eu sou melhor que vocês. Os fariseus se sentiam melhores do que o povo.
Então, eles se sentiam separados, porque eles não podiam tocar em ninguém. Se um fariseu tocasse numa prostituta, num ladrão, num leproso, eles achavam que se tornariam impuros. Imagina, tocou? Não posso, eu vou me tornar impuro. Olha a dificuldade que tinha na época. Por isso que as pessoas que tinham uma lepra tinham que ser escondido num vale, separado, lá escondido, porque iam tornar-se leprosos. E a gente sabe que hoje em dia a lepra não pega, tem tratamento, que hoje é chamado de hanseníase, né? Mas como não tinha conhecimento, né? Chegaram os doutores da lei, que eram os fariseus, né? Trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles não conheciam a dimensão do Cristo. Hoje nós sabemos qual é a dimensão do Cristo. Mas de repente nós estaremos lá naquela época, né? Quem sabe nós não estaríamos julgando também. Mas eles não conheciam a dimensão do Cristo, não conheciam o seu valor espiritual. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que as mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu que dizes? Mulheres desse tipo. Já é um julgamento. Assim somos nós hoje. A mulher desse tipo aí não presta. Homem desse tipo não presta. Aquele adolescente daquele tipo não presta. Nós julgamos. Continua ainda, porque nós somos ainda um mundo de provas e expiações. Aqui Jesus poderia dar duas respostas que os fariseus gostariam que Jesus desse. Ele poderia ter dito isso: cumpra-se a lei de Moisés, pega a pedra, vai lá e apedreja. Ele poderia ter dito isso, porque era a lei, né? Ou não apedreje, a lei de Moisés está errada. Ele poderia ter dito essas duas respostas, mas eles queriam eles diziam isso para pôr Jesus em prova de ter motivo para acusá-lo. Essa era a ideia dos fariseus, porque ele dominava a população. Ele transmitia uma energia tão grande que as pessoas acompanhavam e eles achavam, os fariseus, que iam perder o poder por causa de Jesus. E inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Isso todo mundo já conhece, né? Já ouviu falar. Mas até hoje, eu pelo menos não tenho conhecimento, o que se escreveu no chão, ninguém sabe. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Era para testar Jesus. E Jesus, sendo um ser sublime, não conhecia a sua superioridade. Nós sabemos que o Cristo, ele tem 4,5 bilhões de anos. Nós somos bem menores, né? Até chegar a Jesus nós vamos demorar um pouco. Mas Cristo já passou por tudo isso que nós estamos passando, desde a sua criação até onde ele está hoje. A maior lição nessa passagem é o silêncio de Jesus. Jesus não disse nada, ficou quieto. Percebendo a intenção daqueles que ali estavam, nós podemos dizer o seguinte: o que eu tenho a ver com a vida sexual da outra pessoa? Nós temos alguma coisa a ver com a vida sexual de cada um? Não. Cada um faz o que quer da sua vida. Eu não tenho que me preocupar com o que o outro faz. A pessoa que faz aquilo, faz isso, é ela que vai responder por aquele ato. É cada um sabe da sua situação. Não sou eu que vou dizer, não faça isso, não faça aquilo. Jesus nunca disse para não fazer nada. Mas, vamos continuar. Se fosse eu que estivesse lá naquela época com Jesus, no meio daquele povo, né? Ou no lugar de Jesus, iria dizer assim: com quem? E eu olhar para a mulher e dizer assim: com quem? Primeira coisa que nós íamos dizer, tanto a inferioridade que nós temos. A segunda pergunta:
Onde foi? Seria a nossa segunda pergunta. A terceira pergunta: que horas foi? Tudo isso nós íamos perguntar para a mulher adulta, se nós estivéssemos lá nessa época. E a última, que é a pior: fulano, eu sabia. Esse eu tinha certeza que é aquele. Essa é a nossa inferioridade. Como da época era muito mais, né? Acho que hoje aqueles espíritos passaram mais, estão um pouquinho melhor, né? Então vai mudando. Essa é a nossa intenção de melhorar, né? Então Jesus se levanta e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa é a frase conhecida de todo mundo, né? Olha só a resposta de Jesus. Jesus diz assim: não apedreje. Não ficou na frente de ninguém, né? Ele só disse essa frase. Às vezes os espíritos puros se reúnem, não sei se vocês sabiam, mas eles se reúnem. Eles fazem reuniões de espíritos puros. Jesus é um deles. E tem outros Cristos que nem Jesus. Outros, de outras dimensões que se reúnem. E será que eles fariam isso aqui? Alguém já viu uma assembleia de espíritos puros para apedrejar alguém? Não. Será que se reúne para fazer isso? Quem vai? Vamos apedrejar o Aldo, o Guilherme lá embaixo, agora na terra. Eles não se preocupam com essas coisas fúteis. Não se preocupam. A dimensão deles é tão alta que eles se preocupam com outras coisas muito mais importantes. Eles nem dão bola para esse tipo de situação. Eles sabem o que está acontecendo, mas não se preocupam com isso. Inclinando-se de novo, continua a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Por quê? Mais pecados, mais erros, mais enganos, né? Os mais idosos, com mais tempo existe, têm mais erros, né? E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Porque todos foram saindo. Jesus em nenhum momento fez apologia ao erro, porque poderia ter dito, né? Não, continua na tua vida, tranquila, fica numa boa, todos já foram embora, não vão te dizer nada. Jesus então se levantou e perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém condenou você? Com o magnetismo de Jesus, perceberam e refletiram sobre aquela atitude. Filha, nós atraímos as pessoas e as circunstâncias que expressam a nossa intimidade. Tudo que nós fizemos na nossa vida é reflexo lá fora. Então, por isso que nós temos que vigiar e orar. Eu disse vigiar e orar, não é orar e vigiar. E vigiar não é o outro, não é o próximo, é a nós mesmos. Como nós olhamos, como nós escutamos e como nós falamos. Essa é a vigia, né? Ao adulterar, você atraiu acusadores. Eu botei em vermelho aqui, adulterar, né? Adulterar pode ser um documento, uma assinatura, uma malícia, uma fofoca. Nós estamos adulterando a todo instante. E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não vos condenarei. Ide no futuro e não pequeis mais. Então é daqui para frente. Se eu errei agora, é daqui para frente. Deixa eu passar. Se eu errei, acabou. Também não te julgarei. Imagine Jesus, né? Que tinha uma personalidade incrível, uma evolução incrível, e não julgou. O que nós faríamos no lugar de Jesus quando as pessoas forem embora? O que nós faríamos? Meu Deus, o que tu fizesse? Olha só, pelo amor de Deus, não devias ter feito isso. A gente faria isso, mas Jesus não. No livro dos Espíritos, na pergunta 903, incorre em culpa o homem que, por estudar os defeitos alheios? A resposta dos Espíritos: incorrerá em grande culpa se fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. É a mesma coisa pegar alguém aqui, botar aqui na frente e começar a julgar na frente de todo mundo. O que a gente faz? Chama ela em particular, conversa com ela e dialoga com ela. O que aconteceu? O que podemos fazer para te ajudar?
vais ganhar um amigo ou uma amiga, né? Então, nesse livro aqui, ó, Pelos Caminhos de Jesus, chamado O Drama da Mulher, é pelo espírito de Amélia Rodrigues, é aquilo que eu falei, é após o que aconteceu naquele evento. Naquela noite, quando o episódio já se esvanecia, a mulher, já decidida em imprimir um novo rumo à sua existência, procurou o amigo divino, sem conseguir deixar de transparecer o drama que o apoquentava. Solicitou um instante de conversação com Jesus. Conversação com Jesus. Jesus já fazia atendimento fraterno naquela época, muitas vezes. Ainda com a mulher adulta, né? Sinto-me aturdida, rebateu em pranto, sem saber em que rumo dar a minha existência. Carente, permiti envenenar, por tormentos com sede de ternura. O resultado foi a tragédia, abandonada e sem lar. Agora padeço o desprezo e a zombaria geral. Imagina, no meio da praça, sozinha, estava desprezada. Como é que nós faríamos numa situação dessa, hein? Só Jesus para nos acalentar, né? O drama da mulher e a resposta de Jesus. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Paciência e confiança. Dizem que espírita tem muita paciência. Temos que ter muita, né? Não é importante que os outros pensem de nós, mas é vital o nosso equilíbrio íntimo para vivermos com tranquilidade. Equilíbrio íntimo, quando nós botamos a nossa cabeça no travesseiro para descansar e repousar. Fiz o meu papel nesse dia, e assim sucessivamente. A mulher mudou-se para Tiro, onde passou a residir em uma humilde habitação. Tiro é uma cidade 496 quilômetros longe de Jerusalém. Ela foi para lá, porque intuição, né? Será que Jesus julgou alguém quando estava na cruz? Vamos nos colocar no lugar de Jesus na cruz. O que nós faríamos? Nós queríamos descer da cruz e matar os soldados que nos crucificaram, né? Onde a gente foi pregado, né? Mas Jesus, né? Ele poderia ter dito várias coisas. E ele só disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele ainda estava pedindo para perdoar aqueles que estavam maltratando. Então Jesus não julgou ninguém, né? E ele disse muito mais: Vós sois deuses. E mais uma coisa: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus, ele não é privilegiado. Ele trabalhou para isso. E nós podemos trabalhar para isso. E começando hoje. Agora, nesse outro livro, Trigo de Deus, no capítulo 13, que é de Divaldo Franco, fala o seguinte: o parceiro infeliz, que é o sedutor que seduziu a mulher adulta, não foi levado à praça de julgamento. Ele prosseguiu nos hábitos infelizes e torpes de conquistas. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Salta de uma para outra vítima indefesa, deixando-a ir ao insaciável, ao abandono, destroçadas, tornaram-se um herói entre os amigos venais que lhe exaltaram a virilidade. Hoje nós temos alguns amigos, né, que às vezes incentivam a gente a praticar certas atitudes que não devem conviver com as nossas atitudes de amor, de carinho com os outros. Não, vai lá, você é homem, você faz isso, pode fazer à vontade. E isso acontecia com esse sedutor. 10 anos transcorridos da cena dolorosa, o antigo sedutor encontrava-se vencido por dermatoses sifilíticas, hoje mais como sífilis, né? Sendo expulso da cidade sob suspeita de lepra. Após vagar sem rumo, passou a recordar-se das suas vítimas. Quando quase desfalecente, foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope. Estrada do caminho, né? Na estrada de Jope, que já era uma casa de acolhimento para as pessoas carentes. Por que eu botei ali, passou-se a recordar-se das suas vítimas? Porque todas as vezes que ele ficou doente,
ou estava doente, ele lembrava das vítimas. Então, isso é uma recuperação. Lembrando, né, da sua tortura que fez, maltratou as outras pessoas e ele estava sofrendo na pele, né? Ali recebia das mãos calorosas de Simão Pedro o tratamento adequado e o apoio moral. Foi recolhido ali na casa para poder ser tratar, cuidar, apoiar, porque Simão Pedro era o seguidor de Jesus, né? O apóstolo, né? Continuando nesse livro, continua. Pedro, após escutar a confissão, falou-lhe do futuro e das possibilidades de redenção. Pedindo para ser admitido como servidor arrependido, o antigo conquistador deixara pegadas de sombra pelo caminho. Começou a redenção atendendo os filhos do Calvário. Botei-lhe pegadas de sombras. Nós podemos passar por esse planeta deixando pegadas de sombra ou de luz. O que nós queremos? Porque nós vamos olhar para trás e dizer assim, meu Deus, fiz coisas boas. Ou então, deixei muita coisa ruim lá atrás. Então, é daqui para frente, né? A atitude do marido do apedrejamento. O marido também tem parte nisso, da mulher adulta, né? Na Malta, né? Que era o bando dos furibundos, na fúria, justiçadores, das pobres encontrava-se o marido traído, sobranceando mais alto, né? Quer dizer, ele ficava por cima, né? Eu sou a vítima agora. O marido dizia que era a vítima. Injúrias e pronto para arremesso das pedras lapidadoras. Era um dos mais ferrenhos acirradores do crime legal. Crime legal. Ele, o marido, estava com a pedra para jogar na mulher. Era a atitude dele, né? Porém, a vítima indefesa foi arrastada até a praça num ato contínuo, sem ter tempo para recompor os trajes. O julgamento sumário, arbitrário, sem defesa nem argumentação, revelava a ferocidade de cada um dos seus improvisados juízes. Todos ali que estavam ali eram juízes para jogar as pedras. Imagine, toda destroçada, né? No livro Pelos Caminhos de Jesus também fala o seguinte: o mestre, deparando-se com ardido esposo e ofendido, falou-lhe a acústica da consciência. Jesus chamou ele pela consciência, mentalmente falando com ele, né? Como se te sentes? Porque somente ela deve pagar? Não foram os dois transgressores da ordem e da moral? Então, sempre no casal, nunca a culpa é de um só. Normalmente, os dois têm que ter entendimento. Tem a verdade, né? A gente acha que sempre é a verdade, né? O suor abundava-lhe a face e nas mãos. As pedras que segurava caíram ao solo. Fugiu dali tomando o rumo do lar destroçado. Na hora que ele estava com a pedra na mão, Jesus falou com ele mentalmente e ele já jogou a pedra no chão. E o marido, 10 anos depois, numa tarde amena, o marido adúltero chega trazido por caridade a uma casa cuja maior riqueza era o amor prestado através da palavra do Cristo. Tinha o corpo repleto de chagas em extrema penúria, quase morto sob o fardo de 1000 discípulos. O marido estava doente. Mesma situação. Passado anos despertando para a verdade, tenho buscado em vão, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. O que quer dizer isso? Por que nós viemos para a casa espírita? Por 2 motivos: pelo amor ou pela dor. Todos nós sabemos. Assim foi ele. A hora que ele sentiu na pele a dor do sofrimento, da doença, ele teve que procurar ajuda. E a mulher, 10 anos depois, ela era responsável por aquela casa humilde, querida e responsável por todos. Responsável por todos. Recordou-se naquele instante da praça do diálogo na noite com o mestre, reconhecendo diante de si o companheiro do passado. E para a gente encerrar, 39. Nesse livro chamado Nós, de Chico Xavier, mostra o que nós podemos fazer na nossa vida.
São palavras acalentadoras que a gente pode colocar em prática. Diz o seguinte, quem escreveu isso aí foi João, né? Através de Emmanuel, né? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história da sua passagem comum. No campo, traçará leiras, quer dizer, fazer trincheiras para plantar, né? Plantará árvores, modificará paisagens, nas cidades construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Se for a criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuide da escrita diária. Vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Olha só que texto lindo para a gente colocar em prática. Todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa, podemos dizer o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? E a todo instante nós temos que ser útil. Todo instante. Principalmente na hora de dormir. Quando nós formos dormir, podemos pedir para continuar trabalhando. O nosso corpo vai descansar, mas o espírito vai continuar trabalhando. Ele pode ir no vizinho, pode ir na outra cidade, no outro país ou em outra dimensão. Eu, pelo menos, faço isso todas as noites. Eu peço para ir trabalhar. Não sei se vou. Muitas vezes eu lembro, mas é raro. Mas será que a gente não está pedindo? Vamos fazer isso. E a gente pode escrever no nosso dia a dia, na nossa casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo. E o último, para encerrar: se alguém pedir alguma coisa para a gente, faça naquele momento. Uma ajuda. Não deixe para outro dia. Não deixe. Só uma pequena lembrança. Na nossa casa nós temos atendimento fraterno na semana toda, menos sábado. E nós temos grupos de estudo no sábado. Eu estava saindo 9 horas da noite, fechando a casa, depois, após o grupo de estudos. Eu e minha esposa, a gente estava fechando a casa, subiu um casal e disse assim: vocês têm atendimento fraterno hoje? Não, hoje nós não temos. Ele assim: eu vim lá da Palhoça. Mas a gente vai fazer atendimento fraterno. O que a gente poderia ter dito? Não, a casa já fechou. Volta amanhã. Amanhã poderia ser tarde. Faça isso com um amigo, com um parente, com um vizinho. É na hora. Não deixe para amanhã. São as pegadas luminosas que nós deixamos. Agradeço de coração os seus olhares, as vibrações, as energias por todos e desejo um bom final de semana, um bom descanso. Um beijo no coração de vocês.